Permanência de estudantes indígenas nos programas de pós-graduação da UFAM, de autoria de Thaís Negreiros Salles, sob a supervisão do professor doutor Marcelo Gustavo Aguilar Calegari. A permanência é uma etapa fundamental no processo de escolarização dos povos indígenas. A vivência durante a pós-graduação é perpassada por dificuldades econômicas, sociais e culturais. O objetivo da nossa pesquisa foi investigar os motivos de permanência de um estudante indígena, compreendendo os significados e sentidos de sua trajetória escolar e de vida. Nós partimos da interseção entre o dialogismo e a descolonização, sendo o dialogismo uma análise do discurso que parte dos seguintes aspectos: os significados, que são os pactos sociais informais, os enunciados, que são produzidos e compostos por diversas vozes, que são as alteridades que participam do seu desenvolvimento psíquico, e essas vozes podem ser mitos, instituições, histórias e outras pessoas. Ao construir significados dentro de um contexto social e cultural, a pessoa estará sempre em movimento dialógico, se posicionando e reposicionando. Os posicionamentos referem-se às relações de posição do sujeito no discurso frente aos fenômenos psíquicos e sociais que vivencia. As posições são os lugares psicológicos, sociais e discursivos que possibilitam a interação discursiva, como, por exemplo, ser aluno. Então, posicionamento é o meio discursivo no qual o sujeito negocia, assume, rejeita e produz posições. Todos esses aspectos dão sentido a si, ao mundo e ao outro. Então, o self ele se denomina como múltiplo, plural e com diversas posições, vozes e valores. Então, ele é um self polifônico e dialógico. O movimento de descolonização ele busca romper com a colonialidade do poder, que envolve as esferas epistêmicas, culturais, sociais, raciais, de gênero e de natureza. Metodologia. Nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa por meio da modalidade do estudo de caso. Nós utilizamos a análise temática dialógica da entrevista e o participante é um homem indígena com o nome fictício de Jorge. Ele tem 35 anos, é atuante do movimento indígena, é uma liderança do movimento indígena, é da etnia Saterê-Maué e é aluno do PPG de Antropologia Social. Resultados. A partir do discurso do entrevistado, a partir do discurso de Jorge, nós identificamos temas que são sentidos, são sentidos mais gerais, eles se desenvolvem à medida que o Jorge ele interpreta a si, ao outro e ao mundo. Nós identificamos também os posicionamentos e as dinâmicas polifônicas. O primeiro sentido foi experiências colonizadoras na universidade, que refere-se ao processo de formação de Jorge em uma sociedade que subalterniza os povos, contribuindo para o apagamento e fortalecimento da hegemonia dominante. O segundo sentido foram os movimentos sociais, que refere-se à falta de afirmação enquanto grupo da população parda e à falta de articulação com os movimentos indígenas e movimento negro, enfraquecendo a luta por direitos e a manutenção desses direitos também. O terceiro grande sentido foram os movimentos contra-hegemônicos e cenários colonizadores, que refere-se às experiências de resistência dos povos indígenas através de ações que se contrapõem à hegemonia dominante, que podem ser consideradas descoloniais ou decoloniais. Os posicionamentos. Nós achamos os posicionamentos eu, como ele, aluno indígena, que é culturalmente diferenciado, que é desvalorizado e invisibilizado, mas permanece na universidade por ter uma responsabilidade histórica, por ser uma inspiração para os outros parentes e por reivindicar seus direitos e reconhecimento. Outro posicionamento foi ele, liderança indígena, que tem papel fundamental no território, tem uma vida contraditória de estudante, pois no território ele é valorizado e aqui na cidade ele é desvalorizado. E apesar disso, ele não é reconhecido pela universidade como uma liderança. Nós também temos o posicionamento ele, profissional indígena, como protagonista de sua história, que vai orientar não indígenas. Nós temos também ele indígena, que é culturalmente diferenciado, que reivindica seus direitos, reivindica articulações contra as populações dominadas e exploradas. Posicionamentos outros.
Nós achamos o outro aluno indígena, né, o parente, que também sofre e é desvalorizado. Nós achamos o outro peneira, que se refere aos ancestrais que lutaram historicamente e norteiam o fazer de Jorge. Nós também identificamos os outros povos indígenas, né, que com suas epistemologias sabem cuidar de suas próprias provas, protagonizando o seu fazer profissional e que possuem diversas contextualizações, como ser de cidade e ser de aldeia. Nós temos também o outro universidade, né, que os invisibilizam, que não discutem suas realidades e impõem práticas e saberes. E por último, nós temos o outro não indígena, que é preconceituoso, que tenta enganar os parentes nos seus territórios, que desconhece as realidades indígenas, e também tem o outro não indígena, que valoriza as epistemologias indígenas. Nas ambivalências, nas dinâmicas polifônicas, nós encontramos ambivalências, contraposições e vozes, sendo as ambivalências estar com outros estudantes indígenas e não poder se articular por não ser do interesse da universidade, permanecer indígena mesmo sofrendo para ajudar seu povo e validar seu modo de vida, mesmo com a valorização de outros não indígenas, a universidade não reconhece suas epistemologias. E ele está ali se formando para ter autoridade com não indígenas, né? E os pardos, e outra ambivalência é que os pardos são incluídos nas cotas, mas não lutam por esse direito. As contraposições podem ser, nós identificamos as seguintes contraposições: ser considerado comum, mas ser importante na sua cultura, estar feliz na aldeia e ser infeliz na cidade, ser uma liderança, né, tendo trabalho, segurança e reconhecimento, e ser aluno, que ele não é considerado ele ser liderança, né, então ele acaba ficando em choque por esse não reconhecimento. E o outro não indígena, que valoriza o pensamento indígena, e o outro não indígena, que desvaloriza e invisibiliza o pensamento indígena. Nós também temos o outro indígena com sua epistemologia, que sabe lidar com os povos indígenas, e o outro não indígena com uma lógica ocidental que não saberá lidar com os povos indígenas. E a gente também tem a diferença entre aldeia e cidade. Dentro das dinâmicas polifônicas, nós também temos as vozes, que lá tem a presença do outro não indígena, que valoriza o pensamento indígena, o outro professora, que usa de seu poder para frear as articulações, e o pertencimento do estudante enquanto povo, coletividade e a influência da colonialidade pelo outro, que não o reconhece e humilha. Então, o ensino, devido toda essa análise do discurso, nós identificamos que o ensino brasileiro ele continua sendo uma perpetuação da colonização através da colonialidade, né, do ser, do saber e do poder, com a desvalorização e a hierarquização dos povos, e é através dos movimentos sociais que eles vão resistir e lutar frente a essas dominações e explorações. E para a gente descolonizar, fazer um movimento de descolonização, a gente vai precisar resgatar essas alteridades dos povos, né? Ou seja, resgatar essas vozes, resgatar esses protagonismos, resgatar essas ancestralidades. Conclusão. A permanência estudantil é vivenciada pela desvalorização do ser, do saber e do poder. A permanência se concretiza pelo senso de coletividade que carrega e sua responsabilidade enquanto indígena e liderança. Para que a permanência ocorra de forma satisfatória, é preciso valorizar seus lugares epistêmicos e sociais. Aqui estão algumas referências que nós utilizamos nesse slide. E os agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CAPES Procad Amazônia, a Universidade Federal do Amazonas, a Faculdade de Psicologia e o Laboratório de Intervenção Social e Desenvolvimento Comunitário, LABINS.